caríssimos estudantes, né, professores, quem estiver aí assistindo a nossa aula, né, sejam muito bem-vindos para mais uma aula do nosso Centro de Mídias e do nosso aprofundamento, né? Nesse momento a gente vai para a aula de desenvolvimento número 1, né, continuando aí na atividade número 2, e para a gente começar, vamos passar aí para onde estamos, o que estamos fazendo aqui, do que estamos falando, né? Então vai aparecer para vocês aí na tela. Estamos no aprofundamento à cultura do solo do campo à cidade, a unidade curricular, o indivíduo e o ambiente, e o componente são os aspectos socioculturais da alimentação. A gente está falando da atividade número 2 e a aula de desenvolvimento 1. Como vocês sabem, a gente sempre tem os primeiros, né, slides aí, um resumo do nosso componente, temos as habilidades dos nossos eixos estruturantes, que é a investigação científica e os processos criativos, e as habilidades específicas das ciências humanas, né? Mas sobre o que vamos falar hoje, não é mesmo? Falamos sobre vários assuntos que vocês curtiram aí, falamos sobre adolescência, né? Falamos sobre esses processos aí que a gente passa durante a nossa vida, então as fases da vida, gerações, tudo isso, para que a gente falasse sobre um assunto, né? Que a gente chegasse no desenvolvimento num assunto que é a socialização, né? E aí, quando a gente pensa em socialização, né, você vai falar assim, ai, você precisa socializar mais, você precisa fazer mais isso. O que isso significa? Quando a gente fala de socializar, vem na nossa cabeça a ideia de interagir com outras pessoas, né? Ou interagir com alguém, ou interagir com um grupo de pessoas. Então, o socializar que a gente tem a ideia é a gente ter contato com outras pessoas. E se a gente for pensar, esse uso do senso comum, né? Eu vou falar senso comum porque é um uso meio, tipo, diário, né? Meio rotineiro da palavra socialização. Não tá muito distante, na verdade, do que esse conceito de socialização dentro da sociologia significa, né? Na verdade, realmente tem a ver com a interação com as outras pessoas, mas com temperinhos, com uma magia a mais, né? Então, hoje a gente vai falar um pouco mais sobre essa socialização. A socialização nada mais é do que um processo que nós vamos passar por toda a nossa vida. Ele vai começar a acontecer quando você nasce, né? Eu diria até na barriga, né? Em parte a gente pode dizer não, né? A gente vê tantas pessoas falando como o bebê dentro da barriga, né? Que ele ouve, ele tem contato com meio que o mundo externo, tudo bem reduzido, mas vamos pensar que desde o nosso nascimento até o fim da nossa vida, até o último momento que você interage, nós estamos sendo socializados, né? Então, a socialização é um processo que nós estamos é um processo contínuo que a gente vai permanecer aí por toda a nossa vida. Só que essa socialização, ela é dividida em duas etapas, vamos colocar assim. A gente tem a socialização primária, que é o quê? É a primeira etapa desse processo de socialização. Então, quando a gente pensa na socialização primária, vamos imaginar a seguinte ideia. Você, uma linda criança, né? Ali você nasceu. Quando a gente nasce, a gente não é jogado no mundo, tipo, vai trabalhar, né? Quando a gente nasce, a gente fica dentro de um núcleo de pessoas, né? A gente tem um contato com o mundo muito cerceado pelas pessoas que estão ao nosso redor. Então, quando a gente é muito pequenininho, normalmente a gente tem contato com os nossos pais, né? Ou com os nossos responsáveis, com algumas pessoas da nossa família, mas a gente não tem muitos contatos externos a esse ciclo, vamos dizer, familiar. Porque mesmo as pessoas que não são da sua família, têm alguma relação com elas, seja amigos dos seus pais, enfim. Normalmente a gente tem um núcleo menor de contato. A socialização primária, então, ela é esse processo que ocorre dentro da família quando a gente ainda é pequeno, tá? Porque, querendo ou não, a gente sempre vai ter contato com a nossa família, a gente sempre vai socializar com a nossa família, mas esse é o momento em que meio que o maior contato, ou exclusivamente, né? Porque às vezes a gente pode até ter outros contatos, é importante salientar que
na socialização primária, hoje, na verdade já há algum tempo, a gente até inclui um pouco a questão da escola, porque a gente sabe que cada vez mais a gente tem ido mais cedo para a escola, eu mesmo fui muito cedo para a escola, então a gente também engloba hoje um pouco da escola dentro desse processo, né? Mas mesmo assim, essa socialização primária a gente pode pensar que a interação que a gente tem com o mundo e com as pessoas, ela é uma interação mediada, né? Eu acho que talvez seja uma boa maneira de pensar, né? Porque é nessa fase que a gente vai fazer o quê? A gente vai aprender a nos comunicar, a gente vai ter os primeiros aprendizados de regras sociais e valores, então de certo e errado, né? O que você pode e não pode fazer, como lidar com as pessoas. Então, sou uma criança, não sei, né? Então vamos pensar, sou uma criancinha, tenho lá 1 ano, eu vou lá e bato na minha mãe, dou um tapa nela. Ela vai olhar pra mim e falar assim, não pode bater na mamãe, isso é feio, não pode fazer, bater em qualquer pessoa não é legal. Aí eu já vou começando a ter meus aprendizados, tipo, ok, não posso bater em pessoas. Aí você grita, não pode gritar. Então, aqui, quando eu tô no parquinho, ela não reclama que eu grito. Mas quando eu tô em casa, ela reclama. Então, acho que eu posso gritar no parquinho, não posso gritar aqui. Então, essas primeiras concepções de certo e errado, de regras sociais, de convivência, a gente vai começar a ter na socialização primária. E aí é nesse ponto que eu falei pra vocês que talvez uma maneira de pensar a socialização primária seja pensar que é uma socialização mediada. Porque quando a gente fala desse convívio com a família, você tá tendo um convívio mediado por ela. Você tem alguém ao seu lado, né? E aí, por isso que eu até estendo a escola, você tem ou um professor, né, um educador, ou você tem seus responsáveis, sempre você tem um adulto ali que vai mediar esse processo, que vai te apresentar o mundo, muitas vezes até com o próprio olhar dele. Então, vai chegar e falar, filho, esse negócio não é legal, esse é legal, esse é bom, esse é ruim. Ali você não pode ir, aqui você pode. É um primeiro aprendizado mediado por outras pessoas. Entre você e o mundo, entre você e o externo, existe um mediador. Né? Vamos pensar assim. Eu acho que é uma boa maneira da gente pensar a socialização primária para a gente também entender como esse fluxo, por exemplo, vai acontecer na escola. Né? Quando a gente já fala da socialização secundária, essa socialização secundária, ela é a etapa que, na verdade, vai ficar pelo resto da nossa vida. Quando a gente, vamos dizer que perde essa mediação, né? Quando a gente começa a meio que, usando uma expressão, né? Andar com as nossas próprias pernas. Então, você vai para a escola, você escolhe com quem você interage, você não tem, vamos dizer, não tô dizendo supervisão, porque, obviamente, quando você vai para a escola, você está em casa, tem alguém ali, né, olhando por cuidado, mas você não tem alguém do seu lado olhando e falando, isso você não pode fazer, não faz isso, você não tem. Você vai pra escola, você vai encontrar seu amiguinho, você vai sentar com ele, você vai conversar com ele, né? Quando você tá adolescente, você vai pegar um ônibus e você vai pra um rolê, você vai sozinho. Então, a socialização secundária, a gente pode pensar que é as interações que a gente tem ao longo da nossa vida e que a gente experimenta. Não consigo falar, a gente vai experimentar sozinho, né? Então aqui é nessa etapa, né, que a gente vai aprender a se relacionar com diversos ambientes e grupos sociais que a gente vai ter contato durante a vida. O que isso significa? Por exemplo, na minha casa, eu vou com uma situação hipotética. Na minha casa, eu, por exemplo, posso comer a hora que eu quiser. Se eu tiver com fome, eu posso chegar e falar, vou no meu armário, pego um biscoitinho e como meu biscoitinho. E aí, o que acontece? Quando a gente vai pra escola, eu vou chegar na escola e aí eu tô lá na segunda aula e eu falo, gente, mas o café da manhã já foi. Acho que eu vou comer um biscoitinho, você vai tirar o biscoitinho. Aí o professor vai olhar pra você e falar assim, não pode. Nas regras da escola, você não pode comer dentro da sala de aula. O que isso significa? Isso significa que eu tinha uma regra, eu tinha uma organização, uma regra, uma estrutura que me foi passada pela minha família do que eu podia e não podia fazer, do que era legal, o que não era, o que era certo, o que era errado.
Na socialização secundária, eu vou começar a entender como essas coisas funcionam em outros ambientes que não são aqueles da minha família, né? Que pode ser sua casa, casa do seu tio, casa de quem for, dos seus amigos, tal. Quando a gente fala sobre essa socialização secundária, a gente tá falando sobre esse processo de você entender e ter contato com o novo, com o outro. Então, você vai pra escola, na minha casa eu fico de bermuda, fico de shortinhos, camiseta e tal. Eu vou chegar na escola, vão olhar pra mim e falar, ó, aqui na escola você precisa usar o uniforme. Ou eu vou chegar aqui no centro de mídias e vão falar, olha, você tem que usar determinado tipo de roupa. Ou um ótimo exemplo, por exemplo, você vai aparecer aqui, você vai gravar aula, você não pode vir com uma camiseta branca, porque se a roupa for muito clara, pode dar estranho. Se você vier com um negócio muito xadrez quadriculado, vai, sei lá, ficar zoado na câmera. Então, isso são coisas que... Isso não existe na minha casa, não existe... Eu não saí daqui sabendo disso. Mas os contatos que eu fui tendo durante a vida me ensinaram novas regras e novas estruturas e novas organizações, né? E não só isso, a gente também vai entender o nosso papel dentro da sociedade e a gente vai ali também criando ali a nossa personalidade que não vem da família. O que isso significa? Eu não nasci professora, eu não nasci socióloga, eu não nasci nada disso que eu sou agora. Então, esses papéis que hoje eu tenho de me entender como, por exemplo, uma mulher cisgênero, de me entender como professora, de me entender como socióloga, de me entender, enfim, entre os diversos pontos da minha vida, esses papéis sociais eu aprendi durante a minha vida. Eu fui entendendo o que isso significava. Eu fui entendendo qual que era o papel que eu tinha que cumprir dentro da sociedade em que eu vivo. E isso também é muito importante, porque a socialização, ela é em absoluto diferente para cada pessoa, tá? E isso eu vou até deixar isso em pausa pra gente já voltar nesse ponto. Porque quando a gente também fala sobre construindo aspectos da nossa personalidade, porque assim, com a minha família, tiveram várias coisas que eu, por aprender quando eu era criança, eu tomei pra mim como verdade e coisas que eu gosto. Então, vou dar exemplos, assim, bem bestas. Mas eu, por exemplo, nunca tinha comido cominho até eu ser, tipo, maior de idade, vamos dizer assim, né? Talvez na casa de alguém sem saber, mas eu nunca tive na minha casa. Coentro, por exemplo, era um tempero que eu nunca tinha visto em nenhum lugar na minha casa ou na casa dos meus familiares. Um ponto aí. Minha mãe é uma pessoa que gosta muito de rock, isso é verdade. Minha mãe gosta muito de rock. E eu, consecutivamente, gosto e gostei muito por influência dela, e isso me remete muito a ela. Mas a minha mãe não é nerd. Minha mãe não funcionou, nerd pra ela não dá certo. Ela acha O Senhor dos Anéis o filme mais chato do universo. Mas ela gosta de Harry Potter, mas ela acha O Senhor dos Anéis chato. Ela não gosta de jogo, nunca curtiu videogame. Então, estabelecemos aí, vamos dizer, uma parte da minha origem. Então, eu tive acesso a certos tipos de tempero e não tive acesso a outros. E isso também moldou um pouco o meu gosto para comida. Um pouco, que fique bem claro. Eu tive, por exemplo, uma influência musical que me fez realmente gostar de coisas que minha mãe gostava. Mas, por exemplo, minha mãe não gosta de Star Wars. Minha mãe acha O Senhor dos Anéis chato. Enfim, e minha mãe nunca foi jogar videogame. Então, temos esses 3 pontos. Fabiana foi para a escola, foi viver a vida dela, estudar, e aí eu fui conhecendo pessoas. Então, a primeira coisa, né, que eu vou colocar são as nerdices. Estava vivendo minha vida, de repente estou na escola, alguém chega para mim e falou, você viu tal coisa? E eu não vi tal coisa. Eu nem sabia que tal coisa existia. Mais tal coisa é a coisa mais incrível do mundo. Você precisa conhecer. E aí começa. Dragon Ball Z, assista Dragon Ball Z. Eu falei, amanhã eu tô assistindo Dragon Ball. Não, Pokémon. Meu Deus, eu era completamente apaixonada. Ainda gosto de Pokémon, né? Absolutamente surtada por Pokémon. Enquanto, tipo, isso não era uma referência que eu tinha da minha casa, do meu núcleo familiar, dessa minha socialização primária. Isso foram coisas que eu, tendo contato com pessoas, eu fui conhecendo e fui vendo. Cara, isso que você falou eu gostei.
aquilo eu não gostei, não. Aquela ali eu não quero muito pra minha vida, né? Por exemplo, música. Eu posso ter... Eu aprendi a gostar, por exemplo, de rock com a minha mãe. Mas muitas bandas e muitas outras referências musicais eu não tinha na minha casa. Por exemplo, minha mãe não gosta de pagode. Eu acho pagode sensacional. Então, isso é uma coisa que eu fui aprendendo, eu tive contato nessa socialização secundária. Essa questão de temperos, eu comia, obviamente, muito mais na minha casa, né? Eu sou uma pessoa muito caseira. Mas quando eu comecei a conhecer outras pessoas e visitar outras pessoas, né? Eu comecei a namorar, aquele almocinho na casa da sogra, né? Você começa a ver que tem coisas ali que, tipo, cara, eu nunca comi isso, eu nunca vi isso, eu nunca experimentei aquilo. Isso eu gostei. Isso eu vou passar, né? Esses processos da gente ter contato com essas novas realidades, com essas novas ideias, enfim, é essa ideia de que nós vamos construindo esses aspectos da nossa personalidade que não vêm da família. Tem aspectos que vão vir da sua própria família. Muitas coisas que eu aprendi quando eu era criança e que minha família me ensinou, eu carrego comigo até hoje. Muitas outras coisas eu aprendi, absorvi, pelo contato que eu tive com outras pessoas, pelas experiências que eu tive ao longo da minha vida conhecendo outras pessoas. E também tiveram coisas que se modificaram. Tinham gostos que eu tinha na infância e hoje eu não tenho mais, né? Tinha coisas que eu gostava na adolescência, hoje eu não gosto. Tem coisas que, sei lá, hoje eu não gosto, mas um dia eu já gostei. Então, assim, a socialização nada mais é com o quê? A maneira com que a gente aprende a nossa cultura. Porque na socialização primária foi aqui que eu aprendi português, né? Óbvio, a gente aprende português formalmente, língua padrão na escola? Sim. Mas que eu comecei a falar, oi, tudo bem? Quero leite. Isso a gente aprende quando a gente é criança. Então eu fui introduzida a uma língua materna, né? Eu fui introduzida a uma linguagem que eu aprendi como? Na minha primeira infância. Eu aprendi com a minha família que eu não posso bater nas pessoas, que eu não posso ser mal educada ou grosseira com os mais velhos. Aprendi sobre hierarquia, sobre alguma coisa de lei. Aprendi na minha socialização primária, né? Aprendi coisas que eu podia, não podia e tive contato com certas coisas. Mas, obviamente, como eu falei, é um contato mediado. Eu só assistia coisas que passavam, vamos dizer, pela minha mãe, dela olhar e falar, isso pode, isso ela não tem idade para assistir, ela não vai ver. Ou isso eu gostaria para minha filha, isso não. Essa é a socialização primária. E foi aí que eu aprendi a minha cultura. Então eu aprendi a falar português, eu aprendi o que era o Brasil, eu comecei a ouvir, por exemplo, folclore brasileiro. Provavelmente se eu nascesse em outro país, eu ouviria outras histórias, né? Eu tive esses primeiros contatos com a cultura, né? Porque mesmo quando a gente fala sobre certo e errado, por mais que exista ali talvez uma pequena parcela que a gente pode dizer que é pessoal, né? Aí tem a ver, sei lá, com a religião que você frequenta, ou muitas vezes com outros aspectos que também são culturais, querendo ou não, né? Quando a gente fala desse aprendizado da cultura, é meio que assim, aqui no Brasil, pra gente, não é um absurdo você pensar no churrascão de domingo. Mesmo se você for vegano e você for contra isso, a ideia do churrasco de domingo, hoje, se você é vegano, você pode repudiar a ideia, mas ela não é uma ideia estranha, ela é uma ideia que você não concorda, mas não é uma coisa que você olha e fala, gente, mas da onde saiu isso? Não é uma ideia estranha, você pode não concordar, mas ela não é estranha pra você. Se a gente, ao invés de ter nascido no Brasil, a gente tivesse nascido na Índia, essa noção de churrasco de domingo não é que ela seria, que não seria aceita. Obviamente não seria. Mas lá, além de tudo, é uma ideia estranha. Estranha em qual sentido? Não existe essa concepção do churrascão de domingo na Índia, né? Principalmente porque eles não comem carne bovina. Então, essas diferenças culturais, né? Isso a gente aprende quando a gente é criança. Eu acho um ótimo exemplo, quer dizer, ótimo é forçar um pouco a barra, mas um exemplo que eu lembrei agora é que eu tava vendo um negócio de churrasco, porque eu falei de churrasco, eu lembrei disso, por exemplo, aparentemente, eu posso estar errado, então, ouçam o que eu estou falando com parcimônia, tá? Pelo que eu vi, é muito comum nos Estados Unidos o churrasco ele ser feito com gás. Tipo, não fazer com carvão. Não que não tenha, mas não é algo, tipo, tão habitual, né? Igual aqui. Aqui tem churrasqueira elétrica, mas a gente usa de carvão.
E principalmente eles têm aquela questão de assar hambúrguer, salsicha. Aqui a gente normalmente não faz isso. A gente assa peça de carne, linguiça, frango, enfim. Essa noção do que é um churrasco é, por exemplo, uma visão muito cultural. O churrasco é algo muito cultural, né? Se você vai falar, sei lá, para um argentino, ele vai falar que é um churrasco de parrilha. Se você for pro Rio Grande do Sul, tem muitos lugares no Rio Grande do Sul que eles fazem aquele negócio de... eu não sei, tem um nome pra isso, não tem? Você finca o espeto no chão e faz, tipo, um buraco e faz o foguinho ali. Eu esqueci o nome, peço perdão, mas meio que essa ideia. Aqui a gente usa aquela churrasqueira convencional de carvão, enfim. Essas diferenças culturais, essas noções de cultura, essa lente que a gente enxerga o mundo, a gente aprende por toda a nossa socialização. Começando na primária, onde a gente aprende as coisas que têm mais relação com a nossa família, com aquilo que a gente vê mediado pelas pessoas que a gente nasceu, né, perto. E a secundária, que é quando a gente começa a ver esses outros aspectos e outras vivências, né? E que é delas que a gente vai ser quem a gente é. Eu sou Fabiana, mas eu só sou Fabiana hoje, e essa Fabiana que está falando com você, por tudo isso que aconteceu comigo. Pela minha família, pela minha criação, pelas experiências, pelas pessoas que eu conheci, os lugares que eu frequentei, a faculdade que eu fiz. Tudo isso me fez ser Fabiana. Existe outra Fabiana igual a mim? Não. Ah, mas você está falando de aparência? Não, eu estou falando sobre Fabiana, a pessoa, vamos dizer, a identidade Fabiana. Não existe ninguém igual a mim, como não existe ninguém igual a você. Porque esse é o ponto que a socialização primária, ela constrói aspectos da personalidade, mais da nossa identidade. Porque a partir do momento que cada um de nós vivenciou coisas diferentes, ou mesmo que tenha vivenciado a mesma coisa, a gente olha para essa coisa de uma maneira diferente, a gente começa a entender que essa ideia de que, tipo, mas aquela pessoa é diferente, mas diferente é ruim. A gente começa a entender que não. Na verdade, as pessoas são diferentes. Achar que nós vamos viver uma vida igual e que de todas as nossas experiências, cada um de nós vai ter a mesma percepção e sair exatamente igual, como se fosse uma fábrica, né? Isso já é uma ideia muito deturpada do que é, vamos dizer assim, do que é a vida em sociedade, tá? Por exemplo, cada um de nós aqui, vamos analisando essa linha do tempo, cada um de nós teve uma família diferente, né? E tanto no sentido de organização familiar, por exemplo, a minha organização familiar, sou eu, a minha mãe, e os meus tios e a minha prima, que são a minha família mais próxima e que ficou comigo e convive comigo por toda a minha vida. Às vezes você pode ter seu pai e sua mãe, às vezes você vive com a sua avó, com os seus tios, com outras pessoas. Churrasco de chão. Obrigada. Elô, maravilhoso, churrasco de chão. Né? Os primeiros passos. Por exemplo, na minha época, como se eu tivesse 80, na minha época, era muito comum utilizar andador. Andador hoje a maioria das pessoas não usa. Então, por exemplo, quando eu aprendi a andar, quando eu saí do andador, porque era moda nos anos 90, eu tinha uma péssima noção espacial e eu não sabia o que era degrau. Né? Porque degrau é só uma coisa que tá ali, né? Para uma criança que, por exemplo, não teve a experiência do andador, a experiência dos primeiros passos também foi diferente. A gente aprende a língua, valores. Eu sou de uma família de imigrantes, tem muitos valores que eu herdei dos países que eles imigraram, né? A minha personalidade já começa a nascer aí. Meus amigos na escola foram diferentes dos amigos de vocês, que são diferentes. Até meus amigos que andavam no mesmo círculo, a percepção que a gente tinha um do outro, a relação que a gente tinha um com o outro é muito diferente. Os professores que a gente teve, as mudanças que a gente sofreu ao longo da nossa vida escolar, inclusive as biológicas que a gente falou. Para algumas pessoas, certos processos acontecem antes e depois, e isso também marca como a gente percebe essas coisas, como a gente vê o mundo, o nosso estilo, quais os contatos que a gente teve com arte e música ao longo da nossa vida, quais foram as nossas relações de amizade, como foi o seu primeiro amor, foi uma coisa tranquila, foi uma coisa problemática, foi alguém que você, por exemplo, não pôde acontecer, não deu certo, foi recíproco, não foi. Os conflitos que você teve, as decepções, as perdas, você teve muitas perdas na sua vida, às vezes eu tive menos. Como a gente lidou com isso, e assim sucessivamente, a profissão que você escolheu, a classe social que você pertence.
tudo isso que a gente vai vivendo durante a vida vão moldar quem nós somos. E isso é diferente para todo mundo. Principalmente porque a gente pode viver a mesma situação e ter olhares completamente diferentes. Por quê? O repertório que a gente tem é outro. Acho que duas coisas que a gente pode pensar é que assim, sabe quando as pessoas falam de maturidade? A gente vai falar um pouco mais sobre isso, até quando a gente for falar de identidade na próxima aula, mas quando a gente fala de maturidade, a gente está falando sobre repertório, sobre experiências. Quando a gente fala, ai, fulano é muito mais maduro, ele é um adolescente muito maduro, mas fulano é um adulto muito infantil, não é que ele é infantil, não é que aquela outra pessoa é madura. Eles viveram experiências diferentes e isso faz com que a maneira com que eles enxergam e lidam com o mundo seja diferente. E isso pode ser visto em exemplos, assim, bestas. Você vai ver um filme, vamos sentar todo mundo, 10 pessoas, todo mundo vê filme. Sentamos pra ver o filme, terminou o filme. Fulano gostou, fulano não gostou, um gostou mais disso, o outro gostou mais daquilo, o outro achou aquela cena incrível, nunca sairá da cabeça dele. Mas o outro falou, mas essa cena é tão... Você não viu a outra que foi muito melhor? Por quê? Quando a gente fala de socialização, o que acontece? A gente nasce numa cultura, isso é um fato, né? Eu, você, todos nós, a gente já nasce numa cultura pré-estabelecida. Nascemos nessa cultura. Ao longo da nossa vida, a gente vai socializando e vai aprendendo mais coisas sobre essa cultura. Na verdade, como a gente internaliza a cultura, é pela socialização. Essa socialização vai gerar um indivíduo. E esse indivíduo único, eu, você, a Elô, que eu tô falando aqui que tá do meu lado, então um monte de gente, cada um de nós vai ser um indivíduo formado por essa socialização que é única, tá? Importante é o única. E isso vai formar as nossas lentes. A maneira com que eu vejo o mundo, a maneira com que eu interpreto as coisas que eu estabeleço que são legais ou chatas, bonitas ou feias, essa lente que tá me fazendo enxergar o mundo como ele é, ela é só minha. Porque quem criou essa lente que me ajuda a enxergar o mundo, foi todo esse processo. E esse processo só eu vivi. O seu processo de socialização, só você viveu. Então a gente começa a entender muito dessa questão de que a gente não pode nunca pensar que a gente vai ser igual a outra pessoa. Ou, por exemplo, como fulano não sabia que isso ia me deixar irritada. É óbvio que um chão molhado irrita todo mundo. Não. Porque às vezes, na sua casa, isso era um absurdo. Às vezes na casa da pessoa, não é. Entendeu? E isso é muito variável. E isso também é uma coisa que eu acho que vale muito a pena. Eu vou até... Desses grupos sociais eu recomendo que vocês leiam depois, porque a gente também não tem muito tempo. Mas isso é uma coisa que eu acho que a gente deveria pensar. Como a socialização ela acontece a vida inteira, isso significa que eu passo a minha vida inteira aprendendo sobre a sociedade. Quando eu era criança, eu me vestia tipo, sei lá, eu saía na rua vestida de Bela. Eu ia de Frozen não, porque não tinha na minha época, mas vamos dizer, Frozen. Saía com a roupa da Frozen. Ixi, linda. E aí, quando eu fiquei adolescente, roupa da Frozen não, né? Aí eu já queria me vestir estilosa, eu queria mostrar pra todo mundo que eu era do rock and roll veloz, né? E aí eu vim trabalhar. Quando eu penso, por exemplo, na minha casa, hoje, no calor que tá, eu estaria de shortinhos, estaria com uma camiseta velha rasgada, porque tudo na minha vida, né? E estaria descalça. No centro de mídias, isso não é uma possibilidade. Eu tenho que estar, né, vestida de acordo com o que meu trabalho exige. Eu falando aqui com vocês por exemplo, muito diferente da maneira que eu estaria falando com meus amigos. Mesmo essas diferenciações de tipo, fulano é diferente no trabalho, fulano é diferente em tal lugar. Mas olha, antes eu falava com a Fabiana, ela era assim. Aí ela começou a ir para tal lugar, conviver com tal pessoas, ela mudou de opinião. Isso não é falsidade? Não.
Isso só quer dizer que muitas vezes a gente passou por outras experiências e teve contato com outras coisas e outros pontos de vista que me fizeram mudar várias coisas que eu pensava antigamente. Né? Quando a gente fala, por exemplo, até sobre racismo e homofobia, que a gente fala de algo estrutural, que muitas vezes é ensinado pra gente quando a gente é criança, não significa que você vai passar o resto da vida. A partir do momento que eu olhei, eu falei, cara, mas isso é errado. Tipo, não é um comportamento que eu quero ter. E você muda, isso é um processo, vamos dizer, normal, é a parte da socialização. É você ter experiências e com essas experiências você ir se modificando. Então, hoje eu tô falando com vocês e eu sou uma Fabiana. Talvez daqui 10 anos eu seja outra, eu tenha mudado de opinião, ou talvez não. Né? Então, a gente vai continuar essa discussão para entender melhor como a socialização ela tem um impacto na formação da nossa identidade na nossa próxima aula. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Não esqueçam das orientações que tem no final, né, no último slide de atividade e para você aprofundar os seus conhecimentos. E a gente se vê na próxima aula.